Olá! No programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os acidentes de percurso. Você sabia que caso ocorra um acidente durante o trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, é considerado um acidente de trabalho? Para ser considerado acidente de trajeto, o trabalhador deverá estar no trajeto normal, isto é, o caminho percorrido para ir ao trabalho habitualmente. E para falar mais sobre os acidentes de percurso, nós temos como convidados o juiz do trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato e o chefe do Serviço de Saúde do Trabalhador do INSS, Gonçalo Soares. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai conferir uma reportagem sobre o acidente de percurso. O último anuário estatístico divulgado pela Previdência Social aponta que somente em 2013, mais de 111 mil trabalhadores no Brasil sofreram acidentes de percurso, aqueles ocorridos entre o trajeto da residência do trabalhador até a empresa e vice-versa. O número representa 5% dos 717.911 acidentes de trabalho ocorridos ao longo do mesmo ano. No Ceará, foram registrados 2.671 acidentes de percurso em 2013, de acordo com o mesmo levantamento. Normalmente são considerados acidentes de trajeto, assaltos ou ocorrências no trânsito que possam resultar em ferimentos e traumas para o trabalhador, mas a caracterização vai bem mais além. Para caracterizar esse acidente de trabalho de trajeto, tem que haver chamada habitualidade, ou seja, aquele caminho normal que o empregado faz para a sua residência. Se, vamos dar aqui um exemplo, ele vai normalmente em um determinado ônibus, uma determinada linha de ônibus, e neste dia resolve fazer, por exemplo, um desvio do caminho e ir na casa de uma mãe, ir na casa de um pai ou de um parente. Isso já desviou do seu caminho normal, habitual. Aí já estaria descaracterizado o acidente de trabalho, de trajeto. Se por acaso acontecer, e aí às vezes acontece, de ser normal o empregado ir para a faculdade, da faculdade ir para casa, há entendimento da Justiça do Trabalho, alguns entendimentos de que isso ainda seria acidente de trabalho, porque está dentro de uma habitualidade. É importante que a vítima de um acidente de percurso exija a abertura da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, por parte do empregador. O trabalhador que for vítima desse tipo de acidente, ele tem que buscar na sua empresa o envio da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Por quê? Porque fica não só o registro estatístico, mas também para fins de benefício da Previdência Social. Porque a gente não pode esquecer que esse tipo de acidente, como é um acidente de trabalho, ele, dependendo da situação, gera estabilidade no emprego. Doutor Rebonato, com relação aos números, o acidente de percurso tem expressividade mesmo na questão que envolve aí tantos acidentes de trabalho? Tem. Os números do acidente de trabalho no quesito percursos só fazem subir anualmente. Por exemplo, em 95, para cada 100 mil acidentes de trabalho, 121 eram de percurso. Em 2013, esse número subiu para 228. Proporcionalmente, quase dobrou em pouco mais de 20 anos. E então, com relação aos acidentes de trabalho de uma maneira geral, quais são os números mais recentes? O que a gente pode destacar aí a nível Brasil, Ceará? Pelo anuário do INSS, que é o dado oficial, a última informação que nós temos é que de 48 milhões de trabalhadores, existem por ano 2.800 mortes, mais de 200 mil acidentes de trabalho. Com uma observação que eu gosto sempre de dizer, isso é relativo aos trabalhadores com carteira assinada, com vínculo formal. Ou seja, o Brasil tem 200 milhões de habitantes e apenas 48 milhões têm vínculo empregatício, CLTista, coberto pelo INSS. Outra grande parte de trabalhadores não estão computados nessa estatística, como, por exemplo, os trabalhadores rurais,
onde a informação do acidente de trabalho tem uma subnotificação de 90%, 95%, porque o trabalhador rural está longe desse centro de informação, ele não tem a noção de que quando ele cai do trator, ele corta a perna com uma faca ou com uma foice, ou quando ele é picado com uma cobra, por exemplo, isso é um acidente de trabalho. E isso é tratado como um acidente normal da vida. Também estão fora dessa estatística todos os servidores públicos, que não são cobertos pelo INSS. Todos os servidores públicos de todas as áreas, município, estados e União, todos eles não estão computados nessa estatística. E principalmente a maior calamidade da nossa época, do nosso ano, da nossa década, que são os acidentes de trânsito, principalmente os de moto. Dificilmente na semana a gente tem notícia de um motoqueiro a lazer. Motoqueiro na semana e até mesmo no final de semana, ele está a trabalho, ele está indo para o trabalho, ele está fazendo uma entrega, ele está fazendo um frete, ele está desempenhando uma profissão em cima de uma moto. E esses acidentes não são computados como acidente de trabalho. E pior ainda, com os motoqueiros, os motoristas principalmente de ônibus e de caminhão. Por exemplo, quando um ônibus tomba e mata 5, 10, 15, 20 pessoas, esse acidente que fatalizou essas vítimas e tantos outros inválidos, por exemplo, é um acidente que teve origem numa profissão, numa falta de cuidado de um trabalhador ou num equipamento que não estava adequado, ou até mesmo um caminhoneiro, quando passa de carro por cima de uma família, esse acidente não é um acidente de percurso simples, um acidente de trânsito, é um acidente de trabalho. E, infelizmente, nem o INSS, nem o Ministério do Trabalho, nem o Ministério da Previdência tem essa informação desses tipos de acidentes. Quer dizer, a situação do acidente de trabalho no Brasil é muito mais séria do que as estatísticas demonstram. Inclusive com relação ao trabalho, o acidente de percurso, Inclusive com o acidente de percurso. Com relação ao INSS, também tem sentido, claro, esse impacto e esse aumento com relação aos acidentes de percurso, né? Como é que calcula hoje, como é que está a situação desses trabalhadores? Tem sim. A gente observa que com os anos vem aumentando o número de solicitações de auxílio-doenças motivado por acidente do trabalho. O acidente do trabalho típico, aquele ocorre dentro da empresa, e o acidente de trabalho de trajeto, né? E se observa esse aumento da solicitação de benefícios por conta de acidente de trabalho. E esses benefícios, eles se prolongam, né, de acordo com o dano, com a lesão que aquele trabalhador sofreu. Como é que é feita a procura aí pelo INSS a partir do acidente de trabalho, né? A partir do acidente do trabalho, a partir, né, do afastamento da empresa, o segurado é atendido pelo médico assistente, que, né, afasta ele do trabalho e ele faz o requerimento ao INSS para o auxílio-doença. Quais são hoje os benefícios que existem, né, junto ao INSS para esses trabalhadores que sofrem um acidente de trabalho? Inicialmente, o benefício ele é solicitado como um auxílio-doença para todo beneficiário que procura a Previdência Social. Quando ele sofre uma lesão e que essa lesão é definitiva e que essa lesão definitiva causa uma redução do potencial laboral, aí ele faz jus ao auxílio acidente, que é um outro benefício vitalício que vai até a aposentadoria, na verdade. Posso uma observação? A ONU, Organização das Nações, tem um braço ligado ao trabalho, que é a OIT. E a OIT tem um dado oficial de que 4% do PIB das nações, ou seja, 4% do PIB do Brasil, de tudo que o Brasil produz,
é gasto na cobertura de acidente de trabalho. Esse é o dado. Infelizmente, nós ainda estamos no início de uma profissionalização desses números. Por exemplo, o INSS tem os números dele, o Ministério do Trabalho tem outros números, o Ministério da Previdência tem outros números e, por incrível que pareça, nós, juízes, não temos uma estatística firme, confiável de quantos processos nós estamos julgando no campo do acidente de trabalho. Principalmente porque essa é uma competência nova. A Justiça do Trabalho está apenas há 10 anos com a competência para apreciar os acidentes de trabalho e nós estamos ainda nos organizando. Nós estamos pegando dados no momento. Quem está mais à frente é o INSS, mas todos esses órgãos que eu citei, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, INSS e Justiça do Trabalho, cada um tem a sua própria estatística ou os seus próprios números, mas o mais correto é o do INSS. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema acidente de percurso. Bom, doutor Rebonato, de fato, o que caracteriza esse acidente de percurso? Né? Em que situações o trabalhador aí, quando sofre o acidente, pode considerar o acidente de trabalho, né? O acidente de percurso é aquele que ocorre na rotina diária do trabalhador, do deslocamento dele da sua residência ao trabalho e do trabalho à sua residência. Não importa, isso pode demorar 15 minutos, esse trajeto pode demorar 1 hora ou 2 horas, 3 horas, como a gente tem notícia nas grandes cidades. Sendo o percurso normal que o trabalhador faz de carro, de ônibus, de trem, de bicicleta ou a pé, em ele se acidentando, sofrendo alguma lesão nesse momento, nesse percurso normal, habitual dele, isso é considerado acidente do trabalho. Independente se o veículo é dele ou da empresa, é considerado acidente? Independente. Existe uma discussão jurídica sobre o trabalhador que, por exemplo, recebe vale transporte e não o consome, ou seja, troca o vale transporte no mercantil, por exemplo, e vai para a fábrica de bicicleta ou de moto. Se em ele recebendo o vale transporte para ir de ônibus, ele foi de moto ou foi de táxi ou até mesmo a pé ou de carona com alguém, se isso também caracteriza acidente de trabalho. No meu entendimento, sim. Alguns juízes acham que não. Existem decisões nos dois sentidos, mas a maioria inclina-se por considerar este um acidente típico. O fato dele não estar consumindo aquele vale transporte que a empresa cedeu a ele, que na realidade ele está comprando da empresa subsidiariamente, esse fato caberia à empresa fiscalizar essa utilização correta do vale transporte, ou seja, exigir que ele realmente se desloque utilizando o ônibus. Em ele não fazer isso, a empresa pode adverti-lo 1, 2, 3 vezes, pode suspendê-lo e pode inclusive, numa reincidência múltipla, pode chegar até mesmo a demiti-lo por justa causa. Mas se ele não utilizar e ele sofrer algum tipo de acidente, eu entendo que ele está acobertado como acidente de trabalho. Então, normalmente o patrão ele é responsabilizado por esse acidente? Ele é responsabilizado pela fiscalização, certo? O patrão não é onipresente, certo? Então, e não